Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E recentemente saiu a série do Magnus, ou no original, Wonder Man. E é uma série que eu vi que a galera tá gostando muito, eu ainda não vi, mas eu pretendo ver sim. Mas o que mais me chamou a atenção na série é o fato de seu nome original e do seu nome traduzido não ter nada a ver. Isso porque a tradução de Wonder Man seria mais ou menos Homem Maravilha. E sim, parece uma versão da Mulher Maravilha e tal. Inclusive, isso nunca foi confirmado, mas eu acredito que um dos motivos deles terem trocado e tal foi possivelmente por causa desse lance de o nome dele lembrar um pouco a Mulher Maravilha e tal, e em português também lembraria. E para não confundir, eles decidiram trocar, já que a galera também poderia achar que ele é um personagem do núcleo da Mulher Maravilha. Mas o Wonder Man, ou Magnum em português, não foi o único herói que teve seu nome trocado na tradução. E como vocês leram aí no título, o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Vai ser sobre heróis e vilões que tiveram nomes traduzidos de maneira diferente nos quadrinhos. Algumas traduções ficaram legais e outras a galera só viajou. Sinceramente, a galera só viajou. Mas bora lá. Começando com um caso bastante famoso, nós temos o Daredevil, ou como a gente conhece aqui no Brasil, o Demolidor. E bom, Daredevil significaria alguém como, vamos dizer assim, audacioso, que não tem medo do perigo e coisa desse tipo. O que combina muito com o Matt, já que o Matt Murdock é um personagem que é conhecido por não ter medo, já que, como o seu apelido diz, ele é o homem sem medo. Já a escolha do nome Demolidor, muito provavelmente foi para manter os 2D que o personagem usa. Apesar do nome não ter nada a ver, eu acho que, como a gente já se acostumando no Brasil, o nome soa legal. E de fato ele soa, eu acho que Demolidor soa legal. Ainda assim, eu acho que foi uma boa maneira de deixar os 2D na tradução. E mesmo não tendo nada a ver com o personagem, eles foram criativos, isso a gente tem que admitir, tá? E bom, já que a gente falou de Demolidor, vamos falar de um personagem que aparece bastante em sua série, que inclusive ganhou uma série própria, que no caso é o Justiceiro. Em inglês, o seu nome é Punisher, que significa mais ou menos uma pessoa que pune a pessoa, ou um castigador, se fosse pra traduzir e tal. Tanto que antes da Marvel começar com esse lance de não querer traduzir o nome dos heróis e tal, começar aqui, na América Latina em espanhol, ele era chamado de castigador. Em português, eles decidiram colocar o nome Justiceiro. E eu sei que esse nome gera um pouco de polêmica, porque o que o Frank faz não é necessariamente justiça, e sim ele pune os criminosos. Por isso que o nome original dele tem a ver com punição e tal. Só que o jeito que o brasileiro usa a palavra justiceiro também pode significar a mesma coisa e tal. Até por isso que o Justiceiro recebeu esse nome aqui no Brasil. Porque o pensamento de que é um Justiceiro aqui no Brasil segue mais ou menos a linha de pensamento do Justiceiro da Marvel. Ou do Punisher, se você preferir o nome em inglês. Cara, eu acho o nome em inglês do Justiceiro tão feio, cara. Acho que Punisher fica muito esquisito, sabe? Mas enfim, lembre-se que palavras, apesar de ter um significado, vamos dizer assim, oficial, elas podem ser usadas de outra forma em outro contexto. Por isso que acabou zerando essa tradução e tal. E falando em traduções que podem não ter estragado o significado do personagem, aqui a gente tem uma que não tinha muito como fugir também, que é o do Ghost Rider, ou o Motoqueiro Fantasma. E se você entende um pouco de inglês, você já sabe do porquê que essa tradução deu errado. E no caso, a palavra Rider, de Ghost Rider, significa algo que você conduz. Não tem um equivalente no português a ela, já que a palavra Rider pode ser usada tanto para veículos quanto para animais. Ou seja, um piloto de avião, um motorista de moto, um motorista de carro e até mesmo um cowboy que anda de cavalo, são todos riders no inglês. Ainda assim, o nome Motoqueiro Fantasma até que serviu para o personagem do Johnny Blaze e tal, e os outros personagens que tiveram, vamos dizer assim, uma moto como para pilotar. Lembrando que no Velho Oeste também já existia meio que uma espécie de Ghost Rider, que era um outro personagem e tudo mais. Só que nesse caso ele era chamado de Cavaleiro Fantasma, e não de Motoqueiro Fantasma por motivos óbvios. O problema foi quando chegou o novo Motoqueiro Fantasma, no caso o Rob Rider, que nesse caso específico utilizava um carro. Ainda assim, aqui no Brasil eles decidiram seguir com o nome Motoqueiro Fantasma. Então ele é um Motoqueiro Fantasma que pilota um carro. E bom, nesse caso não teria nem como fugir para sempre, né? Porque meio que, como dito antes, a palavra rider serve para qualquer tipo de transporte, seja ele veículos mesmo ou até mesmo animais. Então não teria como fazer um nome que ficasse universal, que nem é no inglês. Daria para colocar o motorista fantasma, mas eu acho que mesmo sem sentido o motoqueiro fantasma tem mais impacto de fato. Agora indo para os nomes que confundem aqui no Brasil, nós temos o Senhor Destino, o Doutor Destino, que respectivamente um é da DC e outro é da Marvel, um personagem é um super-herói, enquanto o outro é o vilão, e ambos são bastante confundidos apenas aqui no Brasil, por conta da tradução de seus nomes. Começar aqui o Dr. Fate, o Doutor Destino da DC, vamos dizer assim, aqui é conhecido como Senhor Destino. Então lembre-se, o da DC é sempre Senhor Destino. E o Doutor Destino da Marvel, aqui presente, que no inglês é Dr. Doom, eles decidiram não traduzir a palavra Doom, que significaria ruína ou condenado, dependendo do contexto. Eles decidiram trocar por Destino, que na minha opinião ficou um nome bem mais foda, tá? Doutor Destino é bem melhor do que seria, sei lá, Doutor Ruína ou coisa desse tipo. Claro que isso acabou gerando a confusão que eu acabei de falar, né? Que o Doutor Destino no inglês acabou virando o Senhor Destino aqui,
e o Dr. Ruína, que seria no inglês aqui, virou o Dr. Destino aqui. Então só lembrando mais uma vez, o Senhor Destino é da DC, enquanto o Dr. Destino é da Marvel, e é o vilão do Quarteto Fantástico e tal, que vai ser o vilão também do novo filme que vai sair. E ainda um pouco nesse assunto, tem 2 personagens aqui no Brasil que em inglês os seus nomes são diferentes. Entretanto, aqui no Brasil eles têm o mesmo nome, que no caso são os Apocalipse, tanto o Apocalipse da Marvel, vilão dos X-Men, quanto o Apocalipse da DC, o bicho que matou o Superman. E bom, em inglês os nomes deles são diferentes, já que o Apocalipse da DC tem o nome de Doomsday, enquanto o Apocalipse da Marvel tem o nome de Apocalypse mesmo. E bom, nesse caso, o Apocalipse da Marvel poderia ser chamado de Apocalipse ainda assim, enquanto o Doomsday da DC, o Apocalipse da DC, poderia ter recebido outro nome. Só que eu não acho que causaria tanto impacto, já que Doomsday pode ser traduzido para Dia do Julgamento ou Dia do Juízo Final, mas ainda assim o nome não teria tanto impacto quanto Apocalipse. Então, novamente, a tradução meio que acertou e não teve muita escolha. Indo agora para um personagem que teve o seu nome, vamos dizer assim, traduzido de uma maneira bizarra, mas que depois eles colocaram outro nome que muita gente zoa, mas convenhamos, é bem melhor do que o outro, tá? É o Fanático, ou melhor, também conhecido como Juggernaut em inglês. E bom, muita gente não gosta do nome Fanático, e sim, eu sei que isso é meio ridículo e tal, mas Juggernaut significa realmente fanático. Aqui não teve tipo um erro de tradução, coisa desse tipo. Realmente significa fanático. Só que ele já foi chamado aqui no Brasil de Jaganata. E sim, nas edições mais antigas do X-Men ele já foi chamado de Jaganata. Depois disso, fanático não parece um nome tão ruim assim, né? E aqui eu quero deixar os créditos pro Ken da Ken TV, tá? Que eu descobri essa curiosidade vendo os vídeos dele. Que inclusive é muito bom os vídeos do Ken, tá? Dei uma olhada assim nos vídeos dele, principalmente os de X-Men assim e os de Sonic. Indo pra um dos personagens mais trágicos das DC, nós temos o Deadman, que aqui ficou conhecido como Desafiador. E bom, ele era conhecido por desafiar a morte, então o seu nome, traduzido aqui pra gente, faz mais sentido até que o nome original, tá? Apesar que o nome original faz sentido da parte dele ser meio que um fantasma. E aqui, ambos os nomes pegam um ponto importante da vida do personagem, ou melhor, da vida e da morte do personagem. E os últimos personagens que eu vou falar aqui fazem parte do mesmo grupo, e no caso, o grupo deles tem um nome tanto quanto diferente na versão original, que são as Teenage Mutant Ninja Turtles, ou como ficou em português, as Tartarugas Ninja. E nesse caso específico, o que a gente fez não foi tipo trocar palavras ou coisa desse tipo, foi na real cortar palavras. Já que se você pegasse o nome original delas e traduzisse, ficaria algo como Tartarugas Mutantes Ninja Adolescente. Como esse nome ficaria muito grande, eles decidiram apenas traduzir a parte dos ninja e das tartarugas, que convenhamos ficou bem melhor, tá? Porque o nome original parece que na real ele é uma paródia que tá dentro de uma série de um desenho, sabe? Quando tipo um desenho, uma série vai zoar alguma série ou algum filme, e daí tem aquele título grande, é mais ou menos isso que eu senti lendo tipo o título original e tal. Então aqui o título português ganhou. E bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, né? Deixa um like se você puder se inscrever aqui no canal. Se já é inscrito e quiser ajudar o canal financeiramente, o link do LifePix vai estar no comentário fixado. E se quiser receber notificações de vídeos e lives novas aqui no canal, entre no nosso servidor do Discord. Lembrando que a faixa etária é para maiores de 14 anos. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!